Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus vos abençoe, uma boa semana, uma semana da providência, da prosperidade, da presença de Deus sobre a tua vida, que o Senhor te alcance o teu coração nesta madrugada, nesta semana, né, irmãos? Deus sempre, Ele nos procura, né, irmãos, né? Ele está sempre nos procurando, né, irmãos, né? Para falar conosco, né? Ele não desiste de mim nem de você, né, irmãos, né? Graças a Deus por isso. Que sejam todos bem-vindos, né? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém? Irmãos, aqui em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 15, quero ser breve, né? Diz assim, olha: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu vou ler, né, irmãos? Eu vou ler o 14 e o 15 agora também, né? Ó, diz assim, olha. Eu vou ler o 12 ao 15 agora. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas, para que os vossos pés, para que o que manquejava se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela a muitos se contamine. Misericórdia, né? Então, irmãos, aqui o Senhor fala de uma carreira, né? Nós estamos aí numa estrada, numa corrida, né, irmãos, né? Numa corrida o quê? Diariamente, que testa a nossa fé, né, irmãos, né? Então, assim, nós temos que toda corrida, irmãos, ela tem que ter um vencedor, né? Ela tem o perdedor e ela tem o vencedor, né? Que nós possamos estar entre aqueles que vencem, né, irmãos? Que persevera até o final, né? Não aqueles que desistem no meio do caminho, parem no começo desta corrida, aqueles que voltam atrás, né? Mas o quê? Aqueles que vencem, né, irmãos? Não todo time, né? Toda equipe, todo time que entra numa competição, irmãos, é gostoso participar? Né? Muitos falam assim, olha, o mais importante é participar. Sim, também. Mas todo mundo entra numa disputa, irmãos, para ganhar, né? Ninguém entra para perder, porque o sentimento da perda, né, é terrível, né, irmãos? Quando nós perdemos, nós temos que saber perder. Mas quando a gente perde uma competição, é frustrante, né, irmãos, né? É muito frustrante, porque toda pessoa que entra, toda equipe que entra para jogar, para participar de um jogo, de uma competição, ela entra para ganhar, né, irmãos? Ela não entra para perder, né? E aqui diz assim, olha, esta corrida é o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira, irmãos. Essa corrida, ela dura a vida inteira, né, na nossa vida, né? Então é um teste de fé diariamente, é um teste de fé todo dia, né, irmãos? Nós temos que crer, nós temos que lutar, nós temos que vencer, né? Olha,
Aqui diz assim, olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia, né? Então, irmãos, essa corrida nós temos... Não adianta nós queremos passarmos na frente de outras pessoas, não adianta nós queremos antecipar a hora de Deus na nossa vida, né? Não adianta nós queremos fazer antes da hora, porque quando Deus ele fecha a porta, ninguém abre, né, irmãos, né? Quando ele abre também ninguém fecha, né? Então, assim, nós necessitamos do que, irmãos? De paciência, né? De paciência. Lá em Romanos, né? Romanos 5 fala assim, olha, não somente isto, sabendo que a tribulação ela produz paciência. Não está errado você pedir paciência, irmãos, mas quando você pede paciência, vai vir tribulação sobre a tua vida. Até você alcançar paciência. Me dá paciência com essas crianças, me dá paciência com meu marido, Senhor, me dá paciência. Não está errado você pedir, só que vai vir luta, né, irmãos? Vai vir luta, por isso que nós não sabemos o que pedir, né? Então peça sabedoria, peça graça, né, irmãos? Mas nós temos nesta corrida, irmão, diariamente, né? Nós temos que ter paciência ou perseverança. Sermos constantes, né, irmãos, né? Sermos constantes nesta caminhada, né, irmãos, né? Aleluia. Por quê, irmãos? Olha aqui, né? Que diz aqui, olha, 10:36 diz assim, olha, né? Hebreus 10:36 diz assim, olha, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, primeiro, irmãos, nessa corrida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter paciência, para mim fazer a vontade de Deus, para depois eu alcançar a promessa, né? Então, assim, eu tenho que fazer a vontade de Deus diariamente, para que eu possa vencer esta corrida, para que eu possa chegar até o final dela, né, irmãos? Né? O caminho da vitória é o mesmo que o dos santos do capítulo 11, né, irmãos? Né? É o mesmo caminho, né? É o mesmo. Quem que é o caminho, irmãos? Né? Onde que nós temos que estar para vencermos, né? O caminho. Quem que é o caminho? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a minha vida está fora da palavra, ela está fora do caminho, porque o caminho é Jesus, e Jesus é a palavra, né? Deus é a palavra, né? Então, assim, aqui fala, né, no capítulo 11, fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Né, irmãos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho do que era justo. Pela fé, Enoque foi transladado. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador do que o busca. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Aí vai, né, irmãos? Os heróis da fé, né? Então, assim, é o mesmo caminho que nós temos que trilhar. É o mesmo caminho, irmãos, que os nossos irmãos lá no passado trilharam, né? Entraram nesse caminho. E eles perseveraram até o fim, né, irmãos? Por isso que eles estão registrados aqui na palavra de Deus, né? Para nos estimular e sermos o que? Exemplos, né, irmãos? Para nós aí, o que precisa fazer para vencer? Nós precisamos o quê? Estar nesse caminho e obedecer a voz de Deus nesta caminhada, nesta corrida, irmãos. Né? O Senhor diz assim, olha, é o mesmo, né? Esforçando para chegar até o fim. Aleluia. Glória a Deus, você tem que se esforçar, irmãos. Eu tenho que se esforçar muito, né? Para nós o quê?
vencemos esta corrida, até Jesus nos chamar em particular, né? Até Ele nos levar, né, irmãos, em particular, ou até o arrebatamento da igreja. Nós temos que ficar firmes nessa caminhada, nessa corrida. E essa corrida é diária, né, irmãos, né? Aleluia! Olha o que diz aqui, olha. Na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham, né, irmãos, né? Ou os que nos fazem ficar para trás, né? Então aqui o versículo 1 fala isso, né? Ó, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmão, você tem que deixar para trás vício, mentira, adultério, cobiça, né, irmãos, ganância, né, ódio, mágoa, ressentimento, né? Tudo isso causa embaraço, tropeço nessa corrida, né, irmãos? Ou para você não conseguir chegar até o final dela, ou vai deixar você para trás. Outras pessoas vão passando na tua frente, né, irmãos, né? Você fica preso nessas coisas, nesses pecados, né, irmãos, né? Que vai te atrasando você nessa corrida. Ou, se você não vigiar, vai tirar totalmente você dessa corrida. E você vai ser um perdedor, né, irmãos, né? E ninguém quer perder no final, né? Ninguém quer perder. No íntimo da tua alma, irmãos, o Espírito Santo, ele testifica para você não perder. O Senhor foi que nos chamou primeiro, né? Não foi nós que escolheu o Senhor, irmãos. Foi o Senhor que nos escolheu primeiro, graças a Deus por isso. Então Ele está puxando nós, né? O Espírito Santo está puxando nós para frente, né, irmãos, né? Nos ajudando, né? Nos incentivando, nos convencendo que nós temos que andar para frente e não para trás. Né? O inimigo está puxando, tentando puxar a tua vida para trás. Mas Deus, que é misericordioso e poderoso, né, irmãos, está tentando o quê? Nos puxar para frente para vencermos, né, essa corrida, né? Olha aí, e fixamos os olhos, as nossas vidas, nossos corações em Jesus, né, irmãos? Nós temos que acertar o alvo, né, irmãos, né? Você tem que ter um alvo nesta corrida, você tem que olhar para frente, olhar para o Senhor, né, irmãos, né? Olhar para cima, olhar para o Senhor. Como que eu vou olhar para o Senhor? Olhar através da palavra que é Deus, né, irmãos? Ficar olhando dentro da palavra, buscar a palavra que é Deus todo dia, né? Buscar a direção, você tem que acertar o alvo, irmãos. Você não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda, você tem que ir para frente, você tem que acertar o alvo que é Jesus Cristo. Esse é o alvo da nossa vitória, desta corrida, né? Nós temos que estar com Ele, morar com Ele, né, irmãos, né? Você tem que buscar a presença de Deus, né, irmãos? Ó, e no exemplo que Ele nos legou na terra, de obediência perseverante, né? Então, para mim alcançar o alvo, irmãos, eu tenho que obedecer à voz desse comandante, desse líder que é a palavra de Deus, né? Que é o que vai, né, irmãos, me garantir esta vitória. Louvado seja Deus por isso. Então você tem que, irmãos, essa corrida, né, você tem que deixar todo embaraço para trás, para você não perder essa corrida. E você tem que ter um alvo, né? Você tem que ter a meta de chegada, né, irmãos, né? A corrida de São Silvestre, que acontece todo ano, final do ano, né? Lá eles têm ali o trajeto que eles têm que percorrer para vencer aquela corrida, né, irmãos? Mas tem que chegar na faixa de chegada lá. Tem um alvo, né, irmãos, né? Então, você não foi explodido numa explosão atômica, né, irmãos, né? A Bíblia diz que lá em Isaías 43, 7, né? Nós somos criados, irmãos, para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor, né? Sobre a terra. Então, nesta corrida, você tem que glorificar a Deus na tua vida, né? Para você vencer, irmãos, glorifica, dê glória a Deus na tua vida.
Joga por terra todo embaraço, todo passado, toda tristeza. E traz Deus na tua frente, né? Olha para Jesus, irmãos, que é o consumador da nossa fé. Olha para Ele, não tira os olhos daquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Ele deu o sangue dEle, né, para te salvar, para me salvar. Aleluia. Olha, na corrida devemos ser conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado. O maior perigo dessa corrida, irmãos, diariamente, é você ceder ao pecado, ceder à tentação, né? Você se desviar do alvo, do propósito. Esse é o maior perigo, né, irmãos? Hoje em dia, a internet é uma bênção, né, irmãos? Se a gente saber usar ela. Mas a maioria está usando para o mal, para a sua própria destruição, né, irmãos? Né? Tá usando para sair fora do alvo, né, irmãos? Né? A tentação está muito grande para cair em adultério, na cobiça, na distração o tempo todo, né, irmãos? Né? Não ter tempo para Deus, a gente gasta horas na internet, mas não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de ter comunhão com Deus, né, irmãos? É uma tentação terrível, né? Que você não vigiar, você perde a corrida. Você fica para trás nesta corrida, né, irmãos, né? E muitos aí que estão perseverando firmemente, né? Estão olhando para o alvo, né, irmãos, né? E quer vencer esta corrida, né, irmãos, né? Em nome de Jesus, né? Olha, a tentação de ceder ao pecado, esse é o maior perigo dessa corrida, irmãos. Que você vigia, ora, vigia e olhe o que está acontecendo ao teu redor, né? Guarda o teu coração de tudo isso, irmãos. Guarda, a Bíblia fala de tudo que nós temos que guardar. Guarda o teu coração de não pecar contra Deus, né? De não destruir a tua própria vida, de você perder a tua própria salvação, né, irmãos, né? Porque esta corrida, irmãos, depende unicamente de você ganhar. Não depende do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Essa corrida, ela é individual, né, irmãos? A salvação, ela é individual. A minha oração vai santificar o meu marido, vai trazer Deus para dentro da minha casa, mas não vai salvar o meu marido. A salvação dele, ele tem que buscar para ele, né, irmãos? Né? Ele tem que querer muito estar nessa corrida, né? A oração dele vai santificar a minha vida, né? Quando ele orar, né? Mas não vai salvar a minha vida, né, irmãos? A minha salvação eu tenho que buscar. A sua salvação você tem que buscar, irmão. Você tem que querer ser salvo. Você tem que querer, né, perseverar, tem que querer ser um vencedor, de duas uma. Ou você vence, ou você perde. Ou você vive a vida eterna, ou você vive a condenação eterna. Só tem essas duas escolhas, né, irmãos? Né? Então, qual que você quer para você? Você quer vencer? Amém. Né, irmãos? Persevera neste caminho da fé. Persevera, porque, olha o que diz aqui a palavra, né? De voltar àquela pátria de onde nós havíamos saído. Nós saímos de Deus, né, irmãos? Nós nascemos de Deus, né? Aleluia, foi Deus que nos criou. Então, Ele quer nos levar para casa de volta, né? Para nossa casa celestial, né, irmãos? Não é para nós ficarmos aqui, né, nessa terra, nós estamos aqui como forasteiros. Então, não ponha o teu coração nas coisas materiais, porque tudo isso vai ficar. Nada disso vai ser levado no teu caixão, né, irmãos? Nada disso, né? Então, assim, olha, e diz assim, olha, e de nos tornar de novo cidadãos do mundo, né, irmãos, né? Glória a Deus por isso. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Na nossa corrida da fé, olhamos para Jesus. Eu acabei de falar, né, irmãos? Nós temos que olhar para o alvo, né? Você tem que ter um alvo, irmão. Você não pode se distrair. Você tem que ter um propósito na tua vida, né? Você tem que olhar para o alvo. Você tem que ficar, né, irmãos? Né? Aleluia, né? Você tem que ter o quê, né, irmãos? Um fundamento, né? Toda
A fé verdadeira, ela tem um fundamento. Qual que é o fundamento? A palavra de Deus, né, irmãos, né? Fora disso, cai por terra, né? Olha o que diz aqui, olha. O nosso exemplo, né, irmãos, de confiança em Deus, a dedicação à vontade de Deus, a dedicação à vontade, fazer a vontade, dedicação à oração, né, irmãos? A vencer as tentações e os sofrimentos, a perseverança na lealdade das coisas de Deus, ser leal, ser fiel, né, irmãos, né? Senão você vai tropeçar, você não vai aguentar. A Bíblia fala que aqueles que andam em falsidade, né, irmãos, não vai permanecer na casa de Deus. O próprio Deus tira, porque você conhece a vontade e mente para Deus, né, irmãos, e não obedece, né? Deus não vai deixar, né? Deus não vai deixar vencer, né? Você não vai conseguir vencer, né, irmãos? Né? Olha, e o que? Terminar a obra para a qual Deus nos chamou, né? Aleluia. Você tem que terminar, irmãos, a obra. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de levar a presença de Deus, né? Você vai se embaraçar, você vai se distrair e você vai ficar para trás, né? Você não vai conseguir vencer, né? Essa corrida, né, irmãos, né? Olha o que diz aqui, olha. A nossa fonte de energia, o amor, a graça, a misericórdia e o auxílio de Deus, né? Então, que você se revista do amor, da graça, da misericórdia. Respira fundo e fala, Senhor, me ajuda nesta caminhada, me ajuda nesta corrida diária, né, irmãos, né? Seja humilde para pedir ajuda ao Senhor, né? Em nome de Jesus, né, irmãos, né? Que nós possamos, né, irmãos, né? Caminhar o quê? Em segurança, confiando no Senhor, buscando, orando, perseverando, né, irmãos, né? Olha o que diz aqui, olha. A correção do Senhor, versículo 5, né, irmãos, olha. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija, né? Se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, né? Então, irmãos, vejamos o que? Nessa corrida, Deus vai nos corrigir também, né? Quando nós tentar sair fora do caminho, quando nós tropeçarmos em alguma coisa, né, irmãos? O Pai, o nosso líder, né? Ele vai nos corrigir para a gente ficar no caminho, olhar para frente, né, irmãos? Alcançar o alvo, né? Aí diz assim aqui, olha. Ele permite que soframos algumas coisas nessa corrida, né, irmãos, diariamente, né? Olha, são um sinal de que somos filhos de Deus. Se Deus está permitindo uma provação, irmãos, uma situação difícil nessa corrida, né? Ele nunca disse que seria fácil essa corrida diária, né, irmãos, né? Que nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, ele vai nos dar condições de vencer também, né? Olha, são uma garantia do amor e do cuidado de Deus para nós, né, irmãos? Se você dá tudo para um filho, né, irmãos, né? Olha, essa semana, uma criança de 13 anos, que passou no jornal ontem, passou de novo, né, irmãos, né? Ele matou a mãe, matou o irmão por causa do celular e atirou no próprio pai também, né, irmãos, né? Deu tudo para o filho. O filho ficou um pouco sem o celular, né, irmãos? Se revoltou contra os pais. Olha o que você está fazendo com os teus filhos, né? Toma cuidado, né, irmãos, da maneira que você está criando os seus filhos. Você está criando um monstro dentro de casa, né? Vai se virar contra você mesmo, né? Você está criando uma cobra dentro de casa, né? Dando tudo, né, irmãos? Não pondo limites, né? Não corrigindo os seus filhos, né? Vai se revoltar contra você mesmo, vai picar você mesmo nessa cobra, né? Né, irmãos, né? É o que essa criança de 13 anos, porque ficou um pouco sem o celular, né, irmãos? Matou, quis matar a família inteira, né? Misericórdia, né? Olha aí, né, irmãos, né? Olha, a disciplina do Senhor tem dois propósitos, né, irmãos? Que não sejamos, por fim, condenados com o mundo,
Deus, ele nos corrige para nós não sermos condenados com o mundo, né, irmãos, né? Ele nos repreende na nossa maldade, né, mostrando que não é da maneira errada, né, irmãos, que nós vamos alcançar a vitória, mas é da maneira certa, né, irmãos, né? E viver uma vida santificada, separada das coisas do mundo, e viver para Deus, né, irmãos? E há o que, né, irmãos, né? Ó, o resultado também da disciplina, o que é? Podemos suportar as diversidades a qual Deus nos leva, submeter-nos à sua vontade e continuarmos fiéis, né, irmãos, né, ao seu propósito, né, fazendo assim, viver uma vida espiritual, de filhos espirituais, né, irmãos? Ou o que, né, irmãos, né? A disciplina, podemos desprezar a disciplina do nosso Pai, rebelando-nos contra Ele por causa do sofrimento e da adversidade. E daí cairmos em apostasia. Né? De duas umas. Ou você obedece através da disciplina e se aproxima de Deus, né, irmãos? Ou você cai das mãos de Deus e vira as costas para Deus. Vira um apostata, né? Se rebela contra Deus, né, irmãos? E de Deus você não vai ganhar nunca, né? Aí você vai perder a corrida, né? Você não vai alcançar o alvo, que é Jesus Cristo e que é a tua salvação, né, irmãos, né? E olha o que diz aqui no versículo 14 e 15, né, irmãos, né? Para nós terminarmos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor, né? Se você não santificar a tua vida, o que significa santificação? Ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É você se afastar de todo tipo de pecado, né, irmãos? E se consagrar a Deus, né? Viver para Deus, né? Ó, é ficar perto de Deus, é ser semelhante a Ele, ser igual a Deus, né, irmãos, né? De todo o coração buscar a sua presença, a sua justiça e a sua comunhão com Deus. Aleluia. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para com os seus seguidores. A santidade foi o propósito que Deus deu para o seu povo quando ele planejou a sua salvação em Cristo. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio a esta terra, né, irmãos, né? E aí vai, né, irmãos, a santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas, né, irmãos, né? E nos conceder o Espírito Santo de Deus, o poder sobrenatural sobre a nossa vida, né, irmãos, né? Glória a Deus por isso. Sem santidade, ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Não tem como você falar que é de Deus e está no pecado, né, irmãos? Viver no vício, na prostituição, no adultério, no roubo, na mentira. Falar, eu sou de Deus, mas eu continuo praticando as coisas do velho homem, né, irmãos? Não tem como você ter comunhão com Deus, né? E Deus falou assim, olha, não tenha no meio de vós nenhuma raiz de amargura. Por quê, irmãos? A raiz de amargura refere-se a um espírito de atitude caracterizados por ressentimento intenso, né? Então, assim, a pessoa, ela tá amarga, né, irmãos, né? Ela vai contaminando outras pessoas, ela fica irada toda hora, ela murmura de tudo, ela reclama de tudo, ela reclama do pastor, da igreja, do padre, né, irmãos? Ela reclama dos irmãos, ela reclama do serviço que ela está fazendo, ela vai contaminando a obra de Deus, a igreja, né? Ela vai contaminando o reino de Deus, né, irmãos, né? Então, assim, que você reconheça o sintoma, né, irmãos, que a tua alma está doente, volte o teu coração para Deus, né? Em nome de Jesus, e pede para Deus te sarar, né, irmãos, né? Porque a raiz de amargura, o que é? Ó, amargura pode ter como objetivo pessoas da igreja. Isso prejudica a pessoa que está assim amargurada e deixando sem condições de entrar na presença de Deus, né, irmãos? Uma pessoa amarga, ela não consegue ter comunhão com Deus, ela não consegue ouvir a Deus, muito pelo contrário, ela só vê defeito.
ela só vê o mal do lado, o mal das pessoas, ela não tem misericórdia, né, irmãos, né? A amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se e corromper a muitos, destruindo a santificação, né, irmãos? Jogando um irmão contra outro, né, irmãos? Querendo briga toda hora, né, irmãos? Querendo, contaminando, né? Prejudicando a união dos irmãos, né, irmãos, né? Então, assim, dá até medo, né, irmãos? Quando a gente chega perto de alguém, a pessoa já chega já falando mal das outras pessoas. Ela não fala de Deus, ela não fala do que é bom, né? A pessoa falou isso, a pessoa falou isso. Nossa, dá até medo, né, irmãos, né? Olha, misericórdia, né? A gente tem que guardar o coração, né, irmãos, né? Porque se ela fala mal dos outros, ela fala mal da gente também, a hora que a gente não está perto, né? Então nós temos que vigiar as nossas atitudes, né, irmãos, né? Nós temos que vigiar, ponderar, né, irmãos, né? Se calar mais, né, irmãos, orar mais, né? Para que nós conseguimos, né, irmãos, deixar todo esse embaraço para trás, para a gente não se distrair, não perder essa corrida, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus. Pai, graças eu te dou, Deus, graças eu te dou, Senhor, Pai, pelo poder da tua palavra. Pai, graças eu te dou que nós estamos nesta corrida. Senhor, nesta madrugada eu te peço, nos ajude a correr, ó Deus, nos ajude a perseverar, ajude a tua igreja, Deus, a alcançar o alvo, ajude a tua igreja a não se distrair, Senhor. Pai, lava o nosso coração nesta madrugada, Pai, que todo embaraço, todo passado, Pai, toda distração, Senhor, Pai, seja repreendida, Pai, que haja vigilância no coração da tua igreja, Pai, que haja perseverança, Pai, que haja dedicação para aprender, um coração pronto para aprender, Senhor, querendo aprender a cada dia, querendo ter comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, desperta a nossa nação para esta corrida, desperta as outras nações, Senhor. Pai, que haja salvação nos corações, Pai, que eles venham, Senhor, desejar estar com o Senhor. Pai, que haja salvação sobre a terra, que eu te peço, Senhor. Pai, Senhor, que as pessoas consigam, Pai, nesta corrida vencer individualmente cada um a sua corrida. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, jogue por terra todo embaraço, todo mal, toda distração, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. Pai, Senhor, santifica a tua igreja. Pai, separa eles das coisas do mundo, convence, tira o mundo do nosso coração, Senhor, tira o mundo do coração deles, Pai, para que eles sejam santificados, ó Deus, Pai, que eles vençam também, ó Deus, esta corrida. Pai, nos ajude a vencer, olhar somente para o Senhor, unge os nossos olhos, unge o nosso coração, Senhor, e abençoa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine em nome de Jesus.